Ó, Débora Sena já está de volta com um convidado, um ilustre convidado, de quem eu sou fã. Admiro muito o trabalho do Rony, que chega para conversar com a gente. Dé, bom dia mais uma vez. Mais uma vez, bom dia, Pitoli, bom dia para a maior audiência do país. Pois é, com ele nós podemos falar do caso Master, podemos falar da candidatura ou pré-candidatura aí à presidência da República de Flávio Bolsonaro, do cenário eleitoral que ele participa para esse ano. É assunto que não acaba mais. Eu gostaria que você fizesse as honras do nosso convidado, o vereador Rony Gabriel. Ah, querido, Rony, você sabe, eu sou teu fã. Eu paro para te ouvir. Rony é um dos poucos, cara, que eu paro para ouvir. Eu confesso que se eu pegasse pipoca toda vez, eu teria problemas, acho que em casa, não sei como é que ia ser. Mas eu sempre paro para ouvir o Rony. São análises estudadas de quem realmente sabe o que trata, sabe o que fala. Ô, Rony, por falar, a Débora citou o Banco Master, acabou de chegar para mim aqui. Parece que vai ter um novo Masterchef. Eu não sei. Será que será uma série? Edson, põe na tela, por gentileza. Olha aqui. Um convite aí. Parece que é um Masterchef. Cadê? Põe na tela, Edson. Aí, ó. Masterchef. Ó. Será que agora vai? Mudou o perfil do programa lá, Barro? Será? Aí, o Rony. Parece que vai ter um novo Masterchef aí, hein, Rony? Bom dia, Pitoli, bom dia, Débora, bom dia a todos que estão nos assistindo. A recíproca é verdadeira, viu, Pitoli? Sou muito fã do trabalho de vocês. E mostra interessante, né? Porque depois da situação do Jacques Wagner aí, não resta dúvida de que o PT é o pai, né, do caso Banco Master, né? O Banco Master só existe por causa do PT, né? Iniciou no PT da Bahia e continua sendo um banco aí. Eu acho até na última entrevista que eu dei aqui para vocês, aqui, Pitoli, eu falava que o Banco Master era uma das possibilidades que o PT encontrou de colocar os amigos, né, de conseguir pegar dinheiro público de alguns amigos, muitos envolvidos até mesmo no caso da Lava Jato, Mensalão e assim por diante, e colocar lá no banco para conseguir continuar pegando, né, o dinheiro público e botando no bolso aí. E hoje não resta dúvida, né, com o caso do Jacques Wagner, com a situação toda de que o PT é o pai do Banco Master, que o Lula se reuniu de fato com Daniel Vorcaro e junto com o Banco Central para interferir, para não permitir a venda e assim por diante, e cada vez mais o PT se afundando aí em mais um escândalo de corrupção que, infelizmente, é um dos maiores do Brasil, se não o maior, né? Rony, numa escala de importância, celulares de Vorcaro ou celulares de Augusto Lima? Quem pode trazer mais problemas para o PT? Olha, Pitoli, nessas alturas, qualquer um. Qualquer um, porque eu tenho certeza que um dos grandes problemas que o PT tem encontrado hoje é se tratando de política, porque, infelizmente, a política ela vai muito além da sensatez, né, aqui no Brasil. Mexe muito com as emoções, mexe muito com questões até familiares, como a gente vê dos dois lados. E o Lula está com um medo muito grande hoje de o André Mendonça, dali a pouco, pedir uma busca e apreensão, algo, até uma prisão preventiva para o filho dele, né? Tanto que há poucos dias ele quis fazer uma traquinagem, por assim dizer, na questão de tirar os policiais federais, delegados que estavam, né, junto ao André Mendonça, o Supremo Tribunal Federal, e acabou voltando atrás com o Supremo Tribunal Federal, lembrando que tinha o Chor também, né, que estava no gabinete do Alexandre de Moraes, que é um braço direito aí de perseguição aos bolsonaristas e à direita, e ele também teria que retornar. Então, ele volta atrás porque dali a pouco ele teria medo de retaliação, embora não me pareça ser do feitio de André Mendonça, nenhum tipo de retaliação, né, mas mais um caso que cai na mão do Mendonça, assim como o próprio Alexandre de Moraes mandou o último caso aí da questão do filme Dark House para o André Mendonça. Então, o André parece que tomou umas boas doses de testosterona, né, nos últimos dias aí, tem enfrentado isso com muita seriedade. E a gente percebe também que ele tem tomado muito cuidado para evitar possíveis futuras nulidades, ao qual Gilmar Mendes vem falando tanto. Então, tenho certeza que saindo de celulares não vai ter um vazamento seletivo, como a gente viu muitas vezes nos casos da relatoria do Alexandre de Moraes, mas vai fazer da forma correta, dentro da Constituição, para também evitar algum tipo de nulidade, como foi no caso da Lava Jato. Rony, a gente tem calendário, tempo para isso? Porque a gente precisa olhar, né? Dia 30 agora tem um corte da Justiça Eleitoral com relação a
comentaristas, né, participações em emissoras, daqueles que se colocam como pré-candidatos. Aí nós temos as convenções e o início da campanha eleitoral. A gente tem tempo hábil para que alguma outra coisa, alguma outra bomba venha explodir e inviabilizar, por exemplo, a candidatura de Lula? Porque eu vejo, da mesma forma que você, entendemos desse jeito, né, que Lulinha é calcanhar de Aquiles, né? Jacques Wagner expõe. Mas algo que possa inviabilizar, ou de uma vez por todas, uma pá de cal na candidatura de Lula? Sendo bem sincero, Pitoli, o Lula ele já é isento a isso. Ele já passou por tanto escândalo de corrupção que parece que as pessoas que votam nele, né, falando politicamente dos casos, dos escândalos que envolvem aí o presidente Lula, ele parece que ele é isento, né? Infelizmente, essa que é a grande verdade. A direita, por questões óbvias, né, por questões morais, cobra-se mais dos seus candidatos e, na minha opinião, muitas vezes até de forma exacerbada, esquecendo de levar em consideração a estratégia correta, né, para tirar essa ideologia nefasta que está no nosso país. Agora, obviamente, né, algo que venha ferir diretamente o Lulinha vem para ser muito drástico na eleição do Lula. Me parece que o Lula ele está caminhando por uma questão de uma possível desistência. Eu ainda acredito nisso. Se o Lula perceber que está muito apertada a margem das pesquisas, acho que ele não concorre, continua insistindo nisso. Acho que foi uma das primeiras pessoas do Brasil que trouxe uma análise quanto a isso, e aí eu posso citar a questão do carnaval e várias outras questões aqui que seria mais longa a resposta, né, mais complexa. Fica à vontade. Mas desde a questão da nulidade quanto às questões do carnaval, que isso vai ser suscitado ainda, né? Você não pode pedir nulidade enquanto você não tem uma chapa apresentada na Justiça Eleitoral. E quando essa chapa do Lula for apresentada, vão se pedir sim, por campanha antecipada, abuso de poder econômico, a questão do carnaval, qual o Lula participou abertamente, né? Então, eu acredito que desde aquela época ele já ensaiava uma possível desistência. Agora, infelizmente, alguns rachas na direita que enfraquecem, criam rejeição para o nosso próprio candidato, infelizmente, essa questão do Banco Master, que agora explicada da questão do filme Dark House, né, que a gente viu aí que o Flávio caiu nas pesquisas, mas já subiu posteriormente, essa questão do Jacques Wagner, que deveria ser mais explorado para a direita do que questões pessoais, a gente percebe que o Lula, da mesma forma que ele é isento a esses escândalos, mas ele também percebe que ele está com teto, né? Existe uma quantidade muito grande do povo brasileiro que não tem mais o interesse em mantê-lo no poder. E quando eu digo a quantidade grande, não é a direita em si, porque a direita não vota no Lula, mas esses grupos de centro que, porventura, votaram nele para salvar a democracia, outros por picanha, e a gente sabe que nem isso não veio. E a gente vê que ele aposta na continuidade do tarifaço, né? Estava vendo a carta do Rubio. O Rubio deixa muito claro que, muito embora a carta enviada pelo Flávio para retirar o tarifaço seja levada em consideração nos Estados Unidos, a ponto dele responder, isso é muito importante, é um grande sinal, mas enquanto o governo brasileiro estiver ali, não tiver diálogo, o Lula acusando até os Estados Unidos de oferecer arma para os traficantes no Brasil, acusando de fazer lavagem de dinheiro dos traficantes nos Estados Unidos e tantas coisas que ele vem falando, se vê que ele usa muito o método cubano, né, que sofreu embargo dos Estados Unidos lá em 1962 e até hoje se mantém no poder, ou seja, o país sofre, a economia sofre, o povo sofre, mas o regime continua, tal qual aconteceu na Venezuela também. Então pode ser uma das apostas dele, mas não talvez com ele no poder, porque o próprio Lula entende que o tempo é para todos, mas para ter uma hegemonia de poder pelos próximos 30 anos, afinal de contas, o próximo presidente vai indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais 18, né, desembargadores de alto escalão aqui no Brasil, ou seja, a gente não está indo para uma eleição que vai definir só os próximos 4 anos de governo, mas também os próximos 30 anos da nossa nação. Débora, Rony está na tua escuta, Débora. Rony, mais cedo eu falei aqui com o Pitoli que nesse momento delicado, muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, apoiadores de Flávio, têm optado pelo silêncio ou por falar à imprensa em caráter reservado. Você fez o contrário agora, você foi às redes sociais expor, segundo a sua avaliação, uma falsa equivalência ou uma premissa equivocada no comportamento da primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí você fala sobre perdão em meio a isso tudo. Eu gostaria que você estendesse esse comentário à nossa audiência.
O que acontece? Existe uma admiração do povo brasileiro quanto à primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e essa admiração se dá exatamente pelo seu marido, Jair Bolsonaro, e tudo que ele fez pela nação, desde o despertar, né, da nossa nação, e muito mais do que ter sido um presidente, Jair Bolsonaro despertou um movimento a nível de Brasil que cada vez mais vem tomando corpo e continua se mantendo assim. Se vocês ouvirem um barulho, é um helicóptero que está passando aqui do lado, tá? Mas o que acontece de modo geral é que nesse momento, né, nesse corte que nós temos hoje das eleições presidenciais, a gente está aí há 3 meses das eleições gerais do Brasil. Talvez não seja um momento tratando de forma de, a gente pode tratar de emoções, a gente pode tratar de justiças ou as injustiças, de questões que nós não participamos como povo brasileiro, mas sim é uma questão que envolve, muitas vezes são questões pessoais, né? E eu não acho inteligente você, quando escolhido o Flávio, por exemplo, muito se comentava de que o Flávio era alguém articulado, alguém que conseguia conversar com vários espectros políticos e que não tinha aquelas rejeições e aquelas pechas que foram colocadas contra ele, como tanto trataram Jair Bolsonaro, que era machista, que era misógino, coisas do tipo. E às vezes um vídeo desse colocado num momento inoportuno, que é isso que eu defendo, acaba criando uma rejeição para o nosso candidato desnecessário, né? A gente está diante de uma eleição de rejeição. O bolsonarismo, a direita, tem os seus votos voltados ao Flávio, após a escolha dele por Jair, a esquerda e o Lula têm os seus votos também, e o que vai definir é a rejeição, né, que são esses grupos de centro. Para você trazer esses grupos, às vezes você tem que fazer alianças com pessoas que você não concorda, e muitas vezes, como é o caso do Ceará, e eu concordo muito com a Michele, que o Ciro Gomes é praticamente intragável, mas a gente entende que na atual conjuntura, e os números não mentem, que no Ceará, para derrubar o PT é o Ciro Gomes, e que aumentaria em 10% pelo menos o apoio dele por Flávio Bolsonaro lá, além de a gente conseguir mais um senador no Ceará. Né, os estados do Nordeste, que são muito unidos e trabalham como bloco, têm 27 senadores. Os estados do Norte têm 21 senadores, ou seja, presidentes ali do Senado Federal e do Congresso Nacional sempre virão dali. Então a gente precisa aumentar o nosso número de senadores ali. Para isso é necessário estratégias, principalmente em estados que a gente sabe que a direita ainda não tem potencial para ganhar. E é claro, você pode vir com o argumento de que tá bom, mas a gente apoia no segundo turno, então, e não no primeiro. Por uma questão ideológica, puritana, eu concordo, eu não acho que a Michele esteja errada nisso, só que tem um porém. No cálculo feito eleitoralmente, o senador é escolhido no primeiro turno. Você não tem tempo no segundo turno para você escolher um senador. Então, hoje, ter senador lá, né, no estado do Ceará, ele acaba se tornando mais importante do que você ter um governador aliado, e essa que é a grande questão. Então, a política, muitas vezes, você tem que parar de pensar com as emoções, você tem que deixar suas rusgas, você tem que engolir muito sapo, como foi o caso do Sérgio Moro recentemente. A gente sabe o que o Sérgio Moro fez durante o governo Bolsonaro. Então, está aí no PL, está sendo apoiado pelo governo do estado, dentro de uma estratégia que tinha o Ratinho Júnior, que poderia ser um candidato a presidente, que poderia nos atrapalhar. Ou seja, eu não acho que o Jair Bolsonaro errou em dar o aval aí para essa reunião, essa conversa com o Ciro, muito menos o Flávio, que acho que tem conduzido muito bem, inclusive nesse episódio conduziu muito bem, demonstrando que não está disposto à briga, mas sim a tirar o PT, e a gente tem um projeto de Brasil. Mas, infelizmente, eu acho que é inoportuno, eu acho que, diante da minha visão agora de ser humano, de pai, de cristão, a gente entende que o perdão realmente é genuíno, é difícil o perdão, mas você não pode ter 2 pesos e 2 medidas e perdoar e chamar de irmão em Cristo alguém que está prendendo o seu marido e se tornou um algoz de toda a direita do Brasil, e ao mesmo tempo não dar o perdão ao filho do seu marido, né? Essa que é algumas questões, mas isso são questões pessoais que aí vai para o emocional, vai para o entendimento de cada um, e uma coisa que eu costumo dizer é que ideologia e opinião pessoal você respeita, né? Você respeita, não concorda, respeita, cada um tem a sua vivência e o porquê que aconteceu isso. Agora, quando a gente vai para a política séria, quando a gente vai para a política de estratégia, quando a gente tem um objetivo em comum, que é tirar o PT, que é tirar os impostos das costas do nosso povo, que é não permitir que o PT indique mais 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, mais 18, né, desembargadores, juízes de tribunais superiores, que é não permitir que o PT avance com a sua agenda comunista, que maltrata nossas crianças, que defende ideologia de gênero, que investe em questões absurdas, que empobrece o nosso povo. Quando a gente olha para um cenário muito maior, você tem que
parar de olhar somente para si e falar o eu, e começar a pensar no nós, né? Pensar nos nossos filhos, pensar no nosso futuro. E dá para fazer isso sem abrir mão das suas ideologias e dos seus princípios. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. Rony, eu vou te fazer uma pergunta no sentido que a Débora tratou. Eu ontem fiz uma cobrança daqueles que estão nas redes sociais, são deputados ou não, aspirantes à posição, ao cargo ou não, enfim, mas que em algum momento usaram do nome do presidente Bolsonaro para conseguir um voto, para pedir um voto. Esses, nesse momento, eles vão ter que se manifestar, Rony. Não é possível. O silêncio, vou esperar para ver se o posicionamento da Michelle foi melhor, ficou bom para ela, ou ficou ruim para ela, ficou mal para o Flávio, bom para o Flávio. Esse esperar, a gente está cansado do muro, Rony. Eu falo isso porque eu sei que eu estou falando com um homem que não tem medo de se posicionar. Aliás, corajosamente o Rony faz frequentemente os seus posicionamentos, eu enalteço a tua coragem, mas ele está precisando de mais corajosos, que amanhã vão pedir o voto em nome do presidente Bolsonaro, estão se escondendo atrás de pesquisas. Está muito ruim isso, Rony, do ponto de vista do sumiço de tantos, né? Vitali, eu tenho uma frase que eu costumo dizer, faz mais de 2 anos, que existe uma grande diferença entre o influenciador político e o político influenciador. Eu me encaixo muito mais na segunda opção, porque quando você tem posições firmes, até mesmo que elas desagradem, você souber explicar isso é uma coisa. Agora, a gente entende que a maioria dos políticos, ele quer ir na toada do eleitor. Ou seja, se o bolsonarismo está em alta, eles são bolsonaristas. Se a direita permitida estiver em alta, eles são direita permitida. E se amanhã a esquerda estiver em alta, eles não têm problema nenhum em se aliar à esquerda. Ou seja, isso não é posição. Isso é você agradar um público simplesmente visando o poder, a eleição e se manter num cargo, e não é o meu caso, né? Então, eu acho que realmente falta posicionamento no sentido de... Eu até respeito aqueles que se posicionam contrário, aqueles que acreditam que, de fato, as pessoas ficar do lado de uma opinião ou de outra, e isso não há problema algum para mim, até porque eu ainda acredito que nós temos maior convergência na maioria dos temas, e quando a gente tem maior convergência, a gente pode conversar tranquilamente. Difícil é conversar com quem tem uma maior divergência. Aí, às vezes, se faz necessário dentro de uma estratégia, e tudo bem alguém discordar da estratégia e dos métodos, até aí tudo bem. Agora, eu vejo, até mesmo aqui no estado do Rio Grande do Sul, posicionamento mesmo, só vi o meu, né? Eu só vejo poucas pessoas que, de fato, elas resolvem influenciar as pessoas ao invés de serem influenciadas. Resolvem, de fato, dizer, não, meu posicionamento é esse, aqui é claro, e ter uma transparência não só com o eleitor, mas com o povo brasileiro, explicando, de fato, o que está acontecendo. E mostrar para as pessoas, e não botar, inclusive, os próprios colegas numa berlinda, né? E isso eu posso citar até os próprios filhos do Bolsonaro, que, da mesma forma que são acusados de atacar, muitas vezes são atacados e ficarem em silêncio. Eu não vi nenhuma exposição como essa. Então, quando a gente observa o político de fato, o político que vai conforme a toada, é aquele político que vai votar leis que não são favoráveis, não são da direita, não são... não estão dentro dos nossos princípios, do nosso escopo de pensamento, simplesmente porque a maioria do povo é favorável. Um dos grandes modelos que a gente teve recentemente é a tal da escala 6x1. Né? Alguém que estuda minimamente, alguém que entende minimamente o impacto disso, vota contra, mas infelizmente por pressão popular muitos políticos, né, se acovardam, e esses sinais eles já são dados agora, nas redes sociais. Quando as bombas acontecem, eu particularmente nunca fugi. Eu sempre deixei minhas opiniões claras, já apanhei. Quando denunciei o Banco Master, apanhei para um monte de influenciador aí que estava envolvido, e esses mesmos influenciadores hoje estão contra mim nas minhas opiniões novamente. Entendeu? Estão todos defendendo um ponto de vista e eu estou defendendo outro. E parece que é sempre coordenado quanto a isso. Perdi seguidores sempre quando me posicionei, mas a gente não está na política para agradar as pessoas de modo geral. A gente está na política para abrir os olhos, a gente está na política para lutar pela verdade, a gente está na política para manter a coerência.
Enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou continuar mantendo a coerência, nem que isso me custe desagradar algumas pessoas, mas a gente sabe que muitas vezes o remédio é amargo, mas ele precisa ser tomado. Rony, uma última questão. Já que deixou de ser jurídico e a decisão é política, o ministro Alexandre de Moraes vai devolver o presidente Bolsonaro para Papudinha ou vai manter o presidente em casa? Qual que é a tua opinião? Já que não tem tecnicidade, não tem nada técnico nisso, é tudo uma questão de medição de política, né, Rony? E se prender, Flávio sobe, vira Marte e tal, tudo político, né? Queria saber a tua opinião com relação a essa dúvida que hoje está na mesa, né? Então, a gente espera que o presidente Bolsonaro fique livre, né, o mais rápido possível. E a gente percebe que, infelizmente, hoje ele está nas mãos de um homem, né, de um ministro que comanda alguns outros ministros ali. E eles continuam mantendo Jair Bolsonaro preso e depende dos acordos, né, absurdos que eles fazem para colocar o Jair Bolsonaro ou numa prisão domiciliar ou não. Fez uma prisão domiciliar com prazo, né? E nada disso é à toa. Tudo isso é uma estratégia política, como tu bem disseste. Não tem Constituição dentro desses processos aí que o Alexandre de Moraes está à frente. Agora, entender o que o Alexandre de Moraes vai fazer depende muito da estratégia política dele mesmo, para salvar a própria pele, né? Eu sinto que tem uma pressão, né, do próprio Alexandre de Moraes contra a ala bolsonarista, quando se trata até de Banco Master, a qual ele está envolvido até o último fio de cabelo que não tem. A gente percebe que ele utiliza desse tipo de chantagem contra as questões que ele está com problemas seríssimos lá nos Estados Unidos, a ponto do presidente Lula botar a Advocacia Geral da União para advogar para ele, né, no CPF do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, num processo movido contra do Donald Trump, movido contra ele. Ou seja, ele faz política o tempo todo utilizando o seu poder da sua caneta. Agora, o que o Alexandre de Moraes vai fazer com o Jair Bolsonaro depende muito da estratégia política dele. Botá-lo de novo na cadeia, o que vai acontecer? Provavelmente o Flávio sobe nas pesquisas diante disso, né? A gente tem insistido aqui que o ministro Alexandre de Moraes ele tem observado muito mais a questão política do que jurídica, mas a gente também insiste que a melhor chance da gente, não só por Bolsonaro, né, por Jair Bolsonaro, mas pelos presos do 8 de janeiro, pela nossa nação de fato, a melhor chance a gente tem de resolver essas questões é com uma maioria no Senado, maioria na Câmara e Flávio presidente. Então, acho que hoje qualquer atitude que venha enfraquecer isso, qualquer atitude que venha aumentar a rejeição do nosso candidato é uma atitude que acaba atingindo diretamente Jair Bolsonaro, e elas têm que ser melhor pensadas, têm que ser melhor, tem que agir melhor, e a gente não tem que ficar dependendo do nosso algoz, dependendo da misericórdia do nosso algoz, porque ele não tem misericórdia com ninguém. Ele prende autistas, Crezão morreu na cadeia, ele bota e tira da cadeia na hora que quer, ele já foi médico e questionou médicos durante processos judiciais. Ou seja, depender da misericórdia desse cara, com certeza não é a melhor estratégia. A gente precisa ir para uma estratégia de ataque, ter maioria, e ele tem que responder pelo que ele está fazendo também. Rony, obrigado por ter passado seu tempo por aqui conosco, viu? Não, sempre é uma alegria estar aqui contigo, Pitoli, contigo, com a nossa audiência, com a Débora e com todo mundo aí. É sempre uma alegria. Sempre que vocês me convidarem, vocês sabem que estou à disposição. Estou na estrada, estou parado num posto da PRF, para você ter ideia. Aí eu parei aqui para dar entrevista para vocês, porque o programa de vocês eu acompanho muito. Acho que o trabalho de vocês é essencial para o Brasil e quero dar os parabéns novamente. Obrigado, Rony. Obrigado. Deus te acompanha na tua viagem aí. Obrigado por conversar conosco. Sorte sempre e conta sempre comigo, Rony. Sou teu fã. Da mesma forma, meu querido. Um abraço. Obrigado, irmão. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.